A questão da falange do Espírito da Verdade é uma tradição dentro do movimento espírita, logicamente, que havia um grupo de espíritos que assessoraram Kardec. A forma e a ideia minha é, quem é esse grupo? Já que, como a própria Nilza comentou, no Prolegômenos, na qual esses espíritos assinam, ele termina a lista, que é considerável, com etc. A gente teria uma alternativa muito mais simples, que era, todos os nomes que aparecem publicados são espíritos colaboradores. Mas eu não estou querendo buscar esses espíritos que simplesmente se manifestaram, mas aqueles que, de certa forma, podem ter colaborado no mundo espiritual a dar à obra que Kardec publica, e Kardec e Emile publicam, um caráter particular. Já que a gente deveria entender de que esta produção não vem apenas de Kardec, mas vem também da espiritualidade, a qual ele está sendo assessorado, ou está sendo influenciado. Então, se eu colocasse todos os nomes publicados, primeiro ia ser extremamente inclusivo, e não precisaria falar nada do falante do Espírito da Verdade. Segundo, é porque é impossível colocar todos os nomes. Kardec, primeiro, é o próprio método com o qual ele busca as suas conclusões. Ele vai fazer vocações, ele vai fazer estudos, e com isso ele vai ter espíritos que vão ser, no meu modo de ver, objetos de estudo, e não colaboradores intencionais, com objetivos muito claros na cabeça, de qual ajuda, de qual contexto irão se inserir. Segundo, é que Kardec vai realizar textos, do seu método de síntese, que vai reunir mensagens diversas, de espíritos diferentes. Ele não vai se restringir aos espíritos talvez mais importantes para construir o corpo doutrinário, ao qual ele estará publicando. Com isso, teremos muitos espíritos anônimos, que talvez o seu conteúdo é importante, pelo insight, pela descoberta que fornece para Kardec, mas que não estavam sequer imaginando a construção do que seria o produto final. Por isso, eu resolvi me basear em 3 critérios. O primeiro é, logicamente, os autores espirituais da mensagem Prolegômenos do Livro dos Espíritos. Essa é uma evidência muito fácil de se obter, está lá no estado. O outro são autores espirituais com extensas contribuições na obra de Kardec. Não só do que a gente chama de obras básicas, mas também na Revista Espírita. Já que a produção da Revista Espírita vai criar um contexto social, vai criar um ambiente desses primeiros adeptos e seguidores, para inclusive aprovarem o que Kardec vai publicar depois. E é onde o próprio Kardec busca o conflito dos seus leitores para ver o que eles dizem. Quer dizer, então, há autores que contribuem uma enorme quantidade de textos que vão estar presentes também nas obras básicas. E o terceiro item, o terceiro critério, é aquele viés que permite a gente ser passional, parcial e errar, mas é o elemento mais criativo e que eu acredito que são personagens que existem dentro dessa saúde. São autores espirituais com contribuições muito específicas, mas que são ao mesmo tempo de grande impacto. E esse item, é lógico que eu posso crescer, diminuir, aumentar. Isso não é uma apresentação de uma ideia minha terminada. Em relação ao material que vocês receberam do CD, eu excluí 2 nomes, da mesma forma que posso incluir outros, por causa de começar a rever um pouco o contexto no qual eles estão, e seriam talvez participações mais circunstanciais e não tão fundamentadas. Mas acabei chegando a 19 nomes. Então, os autores do Prolegômenos, a gente vai acompanhando e vendo o contexto na qual eles estão. Qual que é esse personagem histórico, que eles contribuíram na história para estar contribuindo agora. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc. Gostaria de chamar a atenção, apesar de fazer parte da cultura francesa naquele momento, na cultura católica, que São João é São João Evangelista, em todos os momentos. Há autores com contribuições extremamente extensas, que é Erasto e Lamennais. Lamennais tem um momento no qual só dá ele na Revista Espírita, ele está presente no Evangelho segundo o Espiritismo. E Erasto é o nome do Livro dos Médiuns. Além de estar presente no Evangelho segundo o Espiritismo, e ser quase que o Espírito de maior confiança
Curiosamente, me dá a impressão que ele se manifesta apenas na sociedade parisiense, pelo médium dos mais confiáveis, segundo Kardec. E autores que então, essa é a lista mais criativa, né, com contribuições específicas, ou de grande impacto. Paulo, o apóstolo, que já foi justificado, primeiro porque, logicamente, o Evangelho do Espiritismo é uma mensagem sobre o aforismo. Fora da caridade, não, a salvação só podia ser assinada por ele. É ele retornando como espírito, reforçando algo que é a base na qual ele tinha pregado anteriormente. A sua epístola mais popular é aquela que ele fala sobre a caridade, e sem ela nenhuma das outras virtudes vale ou significa algo. Alguns traduzem como sendo amor. É o mesmo conceito e é o mesmo personagem. Segundo é que o Paulo, apóstolo, é ele o apóstolo que vai converter Erasto. E Erasto sempre se chama como discípulo de Paulo. Lázaro, eu imagino que talvez seja o Lázaro, amigo de Jesus, mas esse não tem nenhum contexto. Lacordaire, Caritas, o único psiquismo feminino que eu incluí por enquanto, Hahnemann, François Nicolas Marlene, Pascal, interroga Emmanuel. Esse interrogar Emmanuel é uma mensagem sobre o egoísmo do Evangelho segundo o Espiritismo, e que eu deixo uma interrogação para outras investigações. Esse Emmanuel, se é um outro sujeito qualquer, realmente ele não fazia parte dessa falange. É uma única mensagem circunscrita, que talvez seja exemplar, mas de um conteúdo extremamente conhecido, vamos dizer assim, de consenso da espiritualidade. Mas se ele for o mesmo Emmanuel, que depois vai se tornar o guia de Chico Xavier, então se for o mesmo personagem ali se manifestando, e depois de 100 anos, aí realmente o impacto dele dentro do país, que se torna tem maior população espírita, e que hoje estamos exportando o nosso modo de ser espírita, né, é um impacto fundamental. E aí eu vou fazer uma certa ideia sobre esses personagens, quando encarnados, em que eles se dedicaram, para a gente ter uma noção mais ou menos sobre o seu interesse. Lógico, são 1000 anos, são 2000 anos depois, esse espírito pode ter evoluído, mudado muito, desde o próprio desencarne, seus níveis de interesse mudaram, mas estou lidando com uma coletividade. Então, se eu ver dentro dessa coletividade algo em comum, me fala mais a respeito da índole, dos interesses desse grupo. Então, os filósofos, e aí filósofos no sentido lato da palavra, Sócrates, Platão, Pascal, Santo Agostinho, Fenelon, Lamennais, Lacordaire, Franklin e Swedenborg. Esse é o número dentro de apenas 19. Cientistas, somente 4. Pascal em física, Franklin em física, Swedenborg, e aí Swedenborg é uma lista de atividades, um sujeito extremamente multifacetado, né? E Hahnemann é o fundador da homeopatia. Místicos eu quero dizer como pessoas que se destacaram socialmente pela sua vivência, pela sua busca do eterno, do superior, nas suas práticas de exclusão, de meditação. Né? São Luís, que foi o rei da França, e Swedenborg. E personagens do cristianismo primitivo, São João Batista, Lázaro, é uma hipótese, Paulo apóstolo, Erasto, discípulo de Paulo, o Espírito da Verdade, explicarei depois, e Caritas. Eu coloco já Caritas, porque uma das mensagens de Caritas vem da sua identificação apóstola, né? Martirizado em Roma. E sacerdotes católicos, que acho que é um grupo extremamente importante. Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Fenelon, Lamennais, Lacordaire, François Nicolas Marlene. Pais da igreja. Aqui eu vou colocar os pais da igreja relacionando com aqueles que têm uma grande importância para a teologia que vai se tornar o catolicismo dominante, que é o Santo Agostinho. E é interessante que Santo Agostinho tem uma participação intensa e, de certa forma, Kardec faz questão de justificar a sua participação. Né? Que Santo Agostinho se retrata, como a própria Anitta comentou, Santo Agostinho se retrata dos seus erros cometidos, né, teológicos, filosóficos. Mas é um nome extremamente importante com contribuições muito extensas. Aos educadores, São Vicente de Paulo, Fenelon, Lamennais, Lacordaire. Vejam que os nomes vão se repetindo. Né? São várias pessoas que exercem funções semelhantes. Políticos, São Luís, São Vicente de Paulo, Fenelon, Franklin, Lacordaire, Lamennais.
Escritores, esses espíritos vêm e vão ditar textos. Textos que vão ser utilizados para escrever uma obra escrita. Então, quem desses já exercitar na sua própria vida encarnada a prática da escrita, já diz um modo de divulgação. Platão, São João Evangelista, Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo é o escritor mais fantástico, mais popular, mais importante do cristianismo que persistiu até nós. Né? Santo Agostinho, Fermo, Pascal, Franklin, Hahnemann, Lamennais, Lacordaire, Swedenborg. Personagens recém-desencarnados. Não são só personagens históricos antigos, mas são alguns que talvez Kardec até tenha convivido. Então a importância que pessoas com as quais Kardec, ou aquele grupo dos primeiros espíritas, viveram, também são importantes pelo que escreveram, que mostra que talvez eles já eram muito respeitados por essas pessoas em vida, ou os textos que eles passam a transmitir causam um grande impacto. Hahnemann aparece em 1843, Lamennais, 1854, Lacordaire, 1861, François-Nicolas Manet, 1862. Eles encarnam em 62 e em seguida, na publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, já tem comunicações dele. Algumas extremamente importantes. Uma é o texto sobre a virtude, na qual, de certa forma, ele complementa o fora da caridade uma salvação do Paulo Apóstolo, porque ele vai falar sobre as virtudes. E ele diz que sem a humildade, nenhuma delas mais valeria, sequer a caridade. Então é um texto extremamente importante, que cria complexidade por fora da caridade na salvação. E ele tem um outro, no meio do texto, ele fala para nós nos despirmos dos homens velhos que somos. Né? Nos despirmos do homem velho, ou seja, nos tornarmos homem novo. O lema que a Claude Pires depois vai transformar, inclusive, em sua obra, o homem novo, como homem espírita. E aí, dentro desse grupo, quero destacar um que é um subgrupo extremamente específico e que eu acho que é uma ligação histórica e provavelmente espiritual entre Ian Russo e esses nomes. Né? São todos, não Ian Russo, mas esses são todos sacerdotes franceses, católicos, reformistas, que atingiram altos graus na hierarquia católica, bispos, arcebispos, assim por diante, mas que tem uma proposta em seu tempo de reforma, de transformação, de retorno ao cristianismo antigo dentro da Igreja Católica. Nenhum deles vai ser perseguido, ou pelo menos morto, né? Perseguidos alguns vão ser, mas não vão ser mortos igual Ian Hus. Mas eu acho que se há um grupo que mostra uma possível filiação a reforçar a ideia que Kardec possa ter sido Ian Hus, não é somente os interesses de educação de Kardec, mas é a presença desses espíritos. E eles estão presentes ao longo de um grande período. Porque há espíritos que se comunicam durante 3, 4 anos, ou porque é parte dele, ou porque o médium com o qual ele se manifesta se afasta, e há outros que se manifestam num período bem prolongado. Todos esses são educadores, todos eles são políticos no sentido de ter uma atividade política dentro da própria igreja, uma atividade política pública, ou alguns até com cargos administrativos. Lacordaire, por exemplo, é um sujeito que chegou a ser deputado na França. Ele ia vestido com a sua batina e fazia discursos inflamados e revolucionários no Congresso francês. Ele e Lamennais, que foi padre, chegaram a fundar um jornal, né? Um jornal revolucionário, engajado, que faz inclusive com que Lamennais seja perseguido pela igreja, ele se afasta do tempo de Paris, com conceitos políticos, conceitos de liberdade, conceitos de transformação social, um certo socialismo e assim por diante. Todos eles escritores, né, escritores importantes, Fenelon, que vai escrever então Emílio, que alguns colocam um modo educacional que vai ter uma boa tradição pedagógica na França, e as contribuições deles, como disse, são extremamente extensas. Se casarmos esse grupo, o nível de participação que eles têm, o caráter que eles apresentam em vida, com a ideia de Ian Hus ter sido Kardec, para mim dá uma forte impressão de um coletivo, de uma família espiritual voltada com o mesmo interesse, ao longo de séculos, que estão novamente reunidos, onde o iceberg é Kardec reencarnado. E com isso até parte da índole do que é a doutrina espírita, se nós vemos esses autores
poderíamos talvez entender melhor. Né? E outro modo de entender é ver o negativo da mesma forma. São ausências. Eu citei alguns, mas todo mundo vai lembrar de outras pessoas. Alguns, por exemplo, temos Sócrates e Platão, mas não temos Pitágoras, um dos pais fundadores da filosofia grega e defendia a reencarnação. Né? Francis Bacon, se fala de ciência, Francis Bacon, Descartes, dois filósofos que estão na base da formação do conceito da ciência moderna. Isaac Newton, né, que não é só cientista, é considerado durante um bom tempo o maior cientista da história, antes de surgir Einstein, como ele também é filósofo. Se alguém pegar coleções de filósofos, inclui Isaac Newton. E aí alguns, vou destacar no plano em ordem, mais 3 filósofos: Spinoza, Rousseau e Hegel e Kant. Spinoza, Rousseau, Kant e Hegel são autores, são filósofos extremamente importantes, de grande impacto para a filosofia, inclusive filosofia contemporânea. Hegel, que é o último nome citado, e ele vai falecer em 1835, mais ou menos, mas se François Nicolas está se comunicando e teve falecido em 1862, não há nenhum problema. Né? Hegel é o filósofo ao qual os filósofos atuais continuam tendo que se degladiar ou responder. Né? E aí é um elemento interessante. Hegel, quais os 3 filósofos que ele mais admirava? Kant, Rousseau e Spinoza. Rousseau encontra uma comunicação dele na revista Espírita. Então ele se comunicou, mas como ele se comunica? Como um observador externo. Ele chega a falar assim para mim: você não queria que eu me comunicasse, suas preocupações são outras, mas eu quero dar meu testemunho. E no final da comunicação ele fala com quem está observando esse movimento espírita, e ele espera que o espiritismo consiga reviver o espiritualismo, colocar de novo a alma no centro da preocupação humana, a qual merece e deve seguir a humanidade. Então a comunicação que há de Rousseau não é um membro de uma falange participante da construção, mas é um observador externo. E olha a filiação filosófica do sujeito encarnado. Dos 3 que Hegel mais admirava, são 3 ausentes da doutrina. E há uma questão dos evangelistas. Se temos então João, onde está Lucas, Marcos e Mateus? Se temos Paulo, onde está Pedro? E se tem Paulo, onde está Barnabé? O grande amigo do início das caminhadas de Paulo. Se o tema é humildade, a caridade fora da salvação, mas que não pode ficar sem humildade, onde está Francisco de Assis? O homem que vai transformar no final do primeiro século, a Igreja Católica, com a sua proposta também de voltar ao cristianismo primitivo na prática de humildade. Se Kardec foi discípulo de Pestalozzi, todo mundo que faz a biografia de Kardec põe essa linha, né? É Rousseau influenciando Pestalozzi, Pestalozzi influenciando Kardec. Onde está Pestalozzi? Que não é o espírito que participa, se comunicando. Em relação aos pais da igreja, é fácil entender que não tem a presença de Jerônimo. São Jerônimo vai escrever a Vulgata, vai reunir, vai fazer a primeira coleção aceita ou de importância, que determina quais são os evangelhos canônicos, quais são os apócrifos, que é a base da Bíblia até hoje. É o homem que durante toda a época barroca vai ser representado tendo a caveira de um lado, como quem reconhece a vulnerabilidade da vida, e os escritos do outro. É um grande intelectual do catolicismo da Idade Média. Ele não se comunica, mas tudo bem, ele é um grande contribuidor para a teologia dominante que se torna o catolicismo. Mas Clemente da Alexandria e Orígenes de Alexandria são 2 que defendem, de certa forma, a reencarnação. Jesus, simplesmente a sua natureza humana e não a reencarnação de Deus, não estão aí se manifestando. Ora, a gente pode imaginar, logicamente, que esses espíritos possam ter reencarnado depois e estão se comunicando com outros nomes. Ou eles estão reencarnados ou resolvem assumir nomes de outras vidas. Mas pode ser que isso não caiba para todos. E acho que isso caberia uma outra forma de estudar. Da mesma forma que estou identificando uma linha filosófica principal que vai unir alguns filósofos, mas não é o interesse fundamental de um outro,
vamos fazer na linhagem de Kant, Spinoza e Hegel, são nomes importantíssimos para a transformação da filosofia naquele momento de Kardec e anos depois. Nietzsche vai ser extremamente influenciado por esses autores. E se ele influenciado, se ele gostava, é bem possível que esses espíritos o inspirassem, da mesma forma que Hegel, mas estão em trabalhos diferentes, provavelmente. E aí tem um nome que é Irineu. Irineu, inclusive, ele é citado. Irineu é o grande autor de textos da frente, que vai ser chamado depois como cristianismo ortodoxo, que vai ser aceito como catolicismo, que vai escrever sobre as heresias. Na França, ele é bispo em Lyon. Ele vai escrever sobre as heresias, até descobrir os escritos evangélicos gnósticos, no Nag Hammadi, no Alto Egito, em 1945, mais ou menos. A única fonte mais popular ou mais conhecida que trazia informações sobre esses cristãos que foram afastados, ou que foram dizimados ou perseguidos, eram os escritos de Irineu. E não podemos falar que Irineu não está presente nesse movimento espírita inicial na França, pois o espírito de Erasto, ao fazer sua epístola aos espíritas lionenses, ele fala que o grupo espírita de Lyon tem como espíritos guia João, que me dá a impressão que talvez seja o bispo de Bordeaux, e não João Evangelista, e Irineu. E não há um texto, um ditado de Irineu fazendo parte das obras básicas de Kardec. E há uma outra questão sobre compositores, artistas plásticos. A única escritora que tinha colocado, Gerardin, que é um dos nomes que eu retirei, que deixei na berlina para repensar, e não sei o quanto ali está circunstancial, que era uma poetisa. Mas a ausência de compositores, olha, então tem alguns, tem Rossini na Revista Espírita, escrevendo sobre música celestial, tem Bizet falando sobre que seria uma arte espírita, tem uma de Mozart, que não tem nada a ver com música, ele sendo interrogado no início dos interesses de Kardec, sobre vidas em outros mundos, como os espíritos se comportam em outra vida, a definição do espírito de alma, Depois até o entrevistador, que não é uma entrevista obtida por Kardec, pergunta se Mozart dá informações sobre a mãe dele, Quer dizer, não há uma contribuição importante. Agora, de Rossini, de Bizet e de um outro artista, de Condor, não sei se pronuncia, nitidamente mostram que essa vertente, aliás, espiritismo com arte, não era interesse fundamental naquele instante. É algo que parece que é um projeto para uma coisa futura, mas não naquele momento. E a gente vai ter isso ainda continuando como um projeto futuro. Leon Denis publica, ou a gente reuniu os artigos, em um livro sobre arte e espiritismo, mas tirando isso, praticamente não temos mais nada, pensando, refletindo sobre o assunto. Agora, lógico, esses grandes artistas poderiam estar em outros planetas, como a história de Mozart, ou envolvidos com uma outra atividade que estava surgindo, que era o modernismo em arte. Se alguém pegar um livro que fala sobre o contexto de revival na sua época, lá vai citar algo que não é a história da arte para Kardec. Vai falar sobre impressionismo. Impressionismo na pintura, depois vai ter o modernismo, Picasso, etc. Kardec não conheceu os impressionistas. Os impressionistas começam a ter alguma publicidade em 1870 e tanto. Mas é um movimento extremamente grande, marcante, de enorme impacto na sociedade. Sem os impressionistas, sem o modernismo, sem a escola de Bauhaus, etc., nós não teríamos o que a gente tem hoje de sociedade, de imagem e de espetáculo. Então, talvez esses espíritos tivessem envolvidos com uma outra tarefa, ou um outro propósito imediato. E aí fazer então uma segunda parte, que é, além de uma análise geral, uma ideia sobre índole, partindo da questão de onde os espíritos estavam, de onde vieram, quais as suas preocupações quando encarnados, é fazer uma pequena análise sobre eles como espíritos. E aqui farei apenas uma introdução ao assunto, mostrando uma certa potencialidade disso, para a gente entender como que eles participam. Lógico, tem uma outra parte, quais são os médios que o transmitem as comunicações dele, e assim por diante. Mas um, então, é o coletivo, a falange, quando eles assinam como muitos. Do mesmo forma que Jesus pergunta aquele obsediado, o obsediado fala que somos muitos, aqui é um grupo de espíritos falando, como orientadores que somos muitos.
Então, primeiro está nos próprios prolegômenos. Qual que é a natureza dessa falange? Ou a que ela se propõe? É autoria e controle. Porque este trabalho, isso está na hora de publicar o Livro dos Espíritos, este trabalho é nosso. Não assume para mim, sim, uma coautoria, uma corresponsabilidade. Antes de o divulgares, revelaremos juntos, a fim de controlar todos os detalhes. Lógico que esse é um tipo de trabalho, uma dinâmica que vai mudando depois. Mas o Livro dos Espíritos, essa dinâmica está presente e forte. Outro é compromisso de colaboração. Estaremos contigo sempre que o pedires. E outro, estamos satisfeitos contigo e nunca te abandonaremos. Isso está em Obras Póstumas. Por que Kardec deixou essa comunicação em Obras Póstumas? Porque destaca a si, a pessoa de Kardec. As autoridades espirituais dizem que o aprovam, estão satisfeitos com ele e continuarão com ele. Então ele não põe isso nas obras. Está em Obras Póstumas, que na verdade é uma publicação de arquivos que Kardec tinha. Não sabe de Obras Póstumas o que de fato ele publicaria no final ou não. Há um conselho, que é o amadurecimento da ideia. Entre os ensinamentos, há alguns que devemos guardar somente, alguns que deves guardar somente para ti, até nova ordem. Enquanto isso, medita-os, a fim de estares pronto quando te avisarmos. Qual a proposta feita? Vamos controlar o que você escreve, vamos fazer uma revisão e estaremos determinando a todo momento. Isso você publica, isso ainda não. Isso então você fica pensando. Porque quando a gente falar publica, você tem que estar pronto para justificar aquilo. E a ideia da universalidade do movimento. A doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo. E é por isso que Kardec encara o espiritualismo moderno, ou o neo-espiritualismo, e o espiritismo, você viu quando eu o espiritismo continental, no caso de Kardec, tudo como sendo espiritismo. Porque a definição dele de palavra de espiritismo é a doutrina dos espíritos. E não é somente que ele está escrevendo. Porque isso coincide com o que os espíritos estão dizendo. A doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo. E ainda há os conselhos para Kardec. Perseverança. Prossegue sempre, crê em Deus e marcha confiante. O item da humildade. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. Da fraternidade. Nele, o Livro dos Espíritos, colocamos as bases do novo edifício. Deverá reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Ou seja, um livro de conceituações filosóficas, mas qual era para essa falange o objetivo desse livro? A reunião dos homens pela fraternidade, estimulando o amor e a caridade. Esse é o objetivo da publicação do Livro dos Espíritos. E outro elemento que é um único desenho, um emblema do ramo da parreira. Deixamos para vós esse desenho. E esse ramo da parreira não é entendido muito bem hoje pelos espíritos. Não entendemos muito bem porque a gente não percebe que é o impacto da real colaboração dos espíritos. A gente lê demais as obras de Kardec filtrado por outros autores. Hoje em dia, então, as pessoas leem o Livro dos Espíritos depois de lerem as obras de André Luiz. Então o filtro está mais longo, mais comprido, mais espesso. Mas talvez, eu acredito que para os primeiros espíritas isso era importante. E Kardec quebrou muita cabeça para entender o que era esse símbolo. Porque a frase é o emblema espírita do trabalho do Criador. O ramo é o corpo. A seiva, que percorre tudo, é o espírito. E o bago, algo individualizado, separado, que você identifica fora do espírito, está materializando essa seiva que corre. Se você pegar uma parreira que tem um monte de bagos, é a alma. Ou seja, o espírito que nutre a matéria, ele constrói várias almas diferentes. Esse é o trabalho do Criador. Desenvolvimento de um princípio inteligente até o espírito puro. Ou seja, formamos na nossa evolução do espírito várias almas diferentes. Mas somos um só espírito.
Isso veio ao encontro no Evangelho de Tomé, que é o Evangelho gnóstico, onde fala-se assim: não sabemos de onde o Espírito vem, nem para onde ele vai. Esse tipo de problemática eu sinceramente consegui solucionar com as obras do Hermínio Miranda, e a ideia de, e isso para mim fica muito claro daí, a alma é uma individualização, a personalidade que assumimos em uma reencarnação. Por isso o espírito, que é o mesmo e percorre a sua evolução inteira, transmutando ou modelando essa matéria como ramo, ele vai assumir várias personalidades. Então são várias almas, formadas a partir do seu embate nesse novo corpo físico, até poder evoluir, né? Tornar-se perfeito. E não esquecemos, se eu pegar um bagulho, não é de um só, eu pego uma parede inteira, porque um não vai dar nada. Recolho, trituro com os pés, né? Trabalho, o que vai resultar ali? O vinho, né? O espírito, até literalmente. E aí eu vou comentar no espírito, porque eu sou fã. Adoraria fazer propaganda dele para vocês, quem sabe eu seja um propagandista 5% do que então foi Kardec, segundo a opinião daquele autor, né? Que é o espírito de Erasto. Então a identidade dele, ele próprio se apresenta. Sou Erasto, discípulo de São Paulo. Está na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, caros discípulos, aquele que foi sagrado por São Paulo vem dizer-nos. É um modo de escrever típico das epístolas. Em outra mensagem, que é qual? A Epístola de Erasto aos Espíritas Lionenses. Aliás, só temos talvez 2 epístolas espíritas reproduzindo o cristianismo primitivo na ideia de epístolas. As cartas trocadas entre os líderes cristãos, né, que são as epístolas de Erasto, as quais Kardec vai levar como mensageiro ao grupo de Lyon, ao grupo de Bordeaux, e publica para a gente na Revista Espírita. Erasto, então, ele tem comunicações de 1861 a 68, período bem longo. Ele é a autoridade e mediunidade para Kardec, isso não há dúvida. Se pegarmos o livro dos médiuns, tem 4 ou 6 mãos, né, onde 2 mãos são de Erasto. Né? O texto de Erasto sobre mediunidade são os textos que dão maior complexidade ao fenômeno mediúnico. Os que tratam esse conceito que eu chamei de concepção psicossomática espiritual do fenômeno mediúnico. Se a gente quiser ler algo que é mais complexo do que a gente passa a imaginar que é a mediunidade, não só para criticar as comunicações mediúnicas, mas para entender o que acontece conosco mesmo, temos que ler os textos de Erasto, na Revista Espírita e no Livro dos Médiuns. Um deles é essa parte. Quando encontramos em um médium, então frente ao conceito psicossomático espiritual, quando encontramos em um médium o cérebro, o vale de conhecimentos adquiridos na vida atual, e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, com ele o fenômeno da comunicação se nos torna mais fácil. Em outro momento ele ainda fala, porque utilizamos do cérebro do médium o que nos interessa. Quando alguém lhe pergunta, o médium pode fazer pergunta para o próprio espírito que se comunica com ele? Olha, isso pode não ser muito produtivo, porque o médium tem a seu cérebro em estado de desorganização, do qual estamos tentando colher as palavras com qual nós queremos revestir o nosso pensamento. Mas se desejar que essas perguntas sejam feitas antes, guardadas muito bem. Esse é um conceito psicossomático, né, onde ele põe o cérebro como sendo um órgão vivo, capaz de fornecer conteúdo. O cérebro, por isso então que esse espírito vai comentar. Somos médiums, ou quem é médium, deve procurar se conhecer mais, se instruir, e não ficar na ignorância. Porque eu me comunicar através de um médium analfabeto, esse médium analfabeto que escreve é extremamente raro. Por que é raro? Porque eu me comunicar com ele é como me comunicar com uma mesa. Literalmente, né? As mesas girantes. É o mesmo fenômeno. Ele é uma autoridade do método. Então, a universalidade da informação. Ele escreve isso na revista, na Sociedade da Ciência, e na Epístola para os Espíritas de Lyon, ele volta a falar de novo. Que é aquilo que todo mundo conhece como sendo de Kardec. Quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios. E ainda, é melhor repelir 10 verdades, quem não conhece essa frase como sendo de Kardec?
É melhor repelir 10 verdades, mas há uma complexidade nessa resposta que a gente esquece. Repelir 10 verdades momentaneamente, do que admitir uma única teoria falsa. E ele justifica. Porque sobre essa teoria podereis construir todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade. Ao passo que, se hoje rejeitar certas verdades, então não é para eu ser dogmático. Se rejeitar certas verdades, certos princípios, porque não vos são demonstrados logicamente, por um princípio novo da rejeição, não é no interesse pessoal, mas é lógico, logo um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos na sua autenticidade. Que é o que Kardec vai fazer sobre o conceito de possessão, que acabou de ser apresentado. Ele tem uma opinião, tem um julgamento, como um fato irrefutável, brutal, e mostra um quadro de obsessão extremamente agressivo, ele retoma a ideia que tinha antes. Essa é a frase de Leon, de Erasto. E a outra é a autoridade dele no movimento espírita nascendo. Se há um espírito que assume uma liderança, sem dúvida alguma, naqueles primeiros espíritas, esse espírito é Erasto. Primeiro, é ele que escreve as epístolas. Se Kardec vai fazer sua visita em 1861, que é uma viagem importante para ele, quem ele vai levar? Vai levar um salvo-conduto, vai levar uma carta de apresentação, vai levar uma carta de intenções do Erasto. E aí há nessa carta uma concepção filosófico-social, que é, se o cristianismo preconizou a igualdade, e ele ainda fala mais, Jesus foi morto pela sua defesa da igualdade. Esse conceito de Erasto é consenso atual entre os historiadores. Inclusive a discussão se realmente quem o condenou foram os judeus, ou se na verdade foram os romanos. E a questão fundamental é que ele é um homem de mensagem igualitária. Ele está igualando naquele momento homens, mulheres, judeus, romanos, etc. Esta mensagem de Jesus era muito mais revolucionária do que falar de Deus único. Porque Deus único está envolvido com a ideia de igualdade. Porque ele faz uma igualdade inclusive com o próprio Deus, já que Deus não é alguém a temer, mas é o meu pai, o meu papai, o meu pai querido. Isso realmente deve ter revoltado alguns grupos judeus mais ortodoxos. Como se tem essa liberdade para se referir sem temor, sem respeito a Deus. Então, se o cristianismo preconizou a igualdade, as suas leis igualitárias, o espiritismo oculta em seus flancos a fraternidade e as suas leis. A sequência que Erasto percebe é isso. Jesus defende igualdade. E depois o espiritismo a fraternidade. E sinceramente, se há um consenso mais ou menos fácil, hoje em dia é sobre igualdade. Igualdade, isso é até politicamente correto. Mas um conceito prático, real, vivencial de fraternidade, ainda é extremamente difícil da gente incorporar na vida diária. E além de tudo, ele é um cronista. Então, algumas informações sobre o mundo espiritual é dele. Feliz, a carta dele aos Espíritas de Lyon. Feliz por vos poder anunciar que nós todos, que somos os iniciadores do Espiritismo na França. E essa definição que ele faz, eu acho que define a falange do Espírito da Verdade. Iniciadores do Espiritismo na França. Assistiremos com muito viva alegria os vossos ágapes fraternos, aos quais fomos convidados por João e Irineu, vossos eminentes guias espirituais. Todos nós, que sob a direção do Espírito da Verdade, ele se define então realmente uma falange orientada pelo Espírito da Verdade. Somos os iniciadores do Espiritismo na França. Então essa falange do Espírito da Verdade, na obra de Kardec, não digo que possa haver outros, ele é nitidamente identificado por Erasto, isso me parece muito verídico, como iniciadores do Espiritismo na França. E ainda ele fala de Santo Agostinho, um dos maiores entusiastas na divulgação do Espiritismo. Ele é um cronista, ao mesmo tempo. E por que eu falo que isso é uma falange da verdade, iniciadores do Espiritismo na França? Se voltarmos à lista dos 19, quase todos eles tiveram encarnações francesas. Aqueles sacerdotes católicos reformistas viveram inclusive em Paris. As exceções comprovam a regra. Platão e Sócrates, que assinam prolegômenos, aparecem muito pouco depois. Benjamin Franklin, americano, na época considerado uma enciclopédia. Ele é o inventor do para-raio,
da lente bifocal, ele é um dos pais do Estado americano, um grande político, etc. Eu não achei mais nada. Swedenborg, como já foi até mesmo mostrado, ele é importante historicamente, e depois como autor espiritual do neoespiritualismo, tem praticamente só uma entrevista dele na revista de 59, na qual ainda Kardec o pressiona para que ele se retrate dos seus equívocos, quando em vida. Hahnemann, que é alemão, ele tem seus últimos anos de vida em Paris. E é devido à divulgação da homeopatia em Paris, em grande parte, que a homeopatia consegue sobreviver. Então, as exceções comprovam a regra. Iniciadores do Espiritismo na França. E aí fala do Espírito da Verdade. Então, a identidade do Espírito da Verdade como sendo Jesus de Nazaré. Essa é uma identidade nítido de ver na revista espírita, que era aceita por todos aqueles espíritos iniciais. Era um consenso. Diferente de Erasto, o Espírito da Verdade é uma característica, ele se comunica em vários grupos distintos. No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, vocês vão ver que vão ter mensagens do Espírito da Verdade em cidades diferentes de Paris. E esse reconhecimento, a próprio Kardec deixa quando no livro dos Médios, Dissertações Espíritas, lá o número 9, ele publica uma mensagem que ele faz comentário no final. Essa mensagem foi recebida por um dos nossos médios mais confiáveis, assinada por Jesus de Nazaré. Não ouço colocá-lo como autor, é pela autoridade que o representa, mas nada no seu texto desautoriza a reconhecer. Esse texto vai estar na íntegra, uma pequena mudança de redação do Evangelho segundo o Espiritismo, onde é a mensagem mais importante do Espírito da Verdade. Mas essa ideia não para só aí. A propósito da imitação do Evangelho, que depois vai chamar Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem que o Espírito da Verdade transmite fora de Paris, isso já em 64, onde escreve assim também. Há 18 séculos vim, por ordem de meu pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Há várias moradas na casa de meu pai, disse Eliseu, há 18 séculos. Não é outra pessoa que está falando. E essa identidade, por que assume o nome Espírito da Verdade? Bem, há uma tradição espírita, da qual imagina quando Kardec, ainda neófito, pergunta do Espírito da Verdade. Isso está em outros cosmos. Assume você esse nome de acordo com o meu interesse, o meu anseio de buscar a verdade, desse nome das eras? Qual que é a resposta do Espírito da Verdade? Ele não fala assim, ele fala talvez. Ou seja, não importa como você acha que é isso, talvez. E deixa. Mas qual que é a tradição que para mim está envolvida em ser Jesus reconhecido como o Espírito da Verdade? É uma tradição do cristianismo primitivo, na qual ou Jesus se manifestava em espírito e assim ele se iluminava, ou assim ele foi indicado por uma parte dos cristãos, que incluía uma parte de cristãos que saíram do movimento hegemônico e que hoje são ditos como cristãos gnósticos. Então, Jesus diz, esse é o Evangelho de João, é o Evangelho mais gnóstico dos canônicos, e é o único autor da falante do Espírito da Verdade. Vocês veem o Evangelho de João, ele segue uma tradição completamente diferente dos outros três. E por isso ele relaciona com Jesus como sendo um Espírito. É o Verbo que se faz carne, e assim por diante. Tem uma conjuntura helenística, grega, de filosofia ali misturada. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é uma frase referente a um Espírito e não a Jesus encarnado como Jesus. E o outro é o Evangelho que está nessa biblioteca que eu falei, de Nag Hammadi, que infelizmente os espíritas insistem em não estudar e não conhecer. Se o Espírito Protetor, na revista Espírita, fala que o Espiritismo hoje, 1860, alguma coisa, nada mais é do que o cristianismo redivivo, por que a gente não quer aprender sobre o cristianismo que foi redivivo de forma material? Quando o sujeito no meio do deserto descobre uma biblioteca enorme de livros, que haviam sido perseguidos, aqueles foram salvos, que foram escondidos, talvez por um monge daquela região. E nesse é o Evangelho da Verdade, esse é o título do Evangelho. O Evangelho da Verdade, literalmente. Os historiadores acreditam que ele tenha sido escrito por Valentino. Valentino é uma importante liderança cristã, gnóstica, que foi muito combatido do povo Irineu, na qual ele acreditava numa certa conciliação entre gnósticos
e a frente ortodoxa. E esse texto, por exemplo, o nome começa, né? O Evangelho da Verdade. O nome do Evangelho é a proclamação da esperança. A esperança de atingirmos a verdade. Da mesma forma que Kardec quer atingir a verdade, os espíritas querem a verdade. A proclamação da esperança, sendo descoberta por aqueles que procuram por Ele, o Salvador. O Evangelho da Verdade é o sinal da nossa esperança. Ele é procurado por aqueles que buscam ao Salvador. Sendo o nome do trabalho, verdade, é o nome do trabalho que ele está a realizar para a redenção daqueles que eram ignorantes do Pai. Porque para os cristãos gnósticos, particularmente a escola de Valentina, não há pecadores, há cegos e ignorantes, que vão atingir a felicidade eterna no momento que atingir a gnose, o conhecimento, a experiência da verdade. E aí então algumas comunicações para vermos a índole do Espírito da Verdade, as quais lerei simplesmente para vocês ouvirem e perceberem melhor essa personalidade além do mito. Quem é um sujeito que está se comunicando, que Kardec está acompanhando o médium escrever e depois ele lê. Não é alguém distante, longe, que transmite a comunicação telepaticamente, não sei quantos planetas de distância. Alguém que está ali, que um dia veio e provocou fenômenos físicos de batidas, que não estava satisfeito com o que Kardec estava escrevendo. Né? Então, o Espírito da Verdade é um guia espiritual. Ele se comunica de 56 até 64. Kardec, uns 4 anos, pelo menos, tem comunicações que ele publica no Espírito da Verdade. O guia espiritual de Kardec: para ti, chamar-me-ei a verdade. Isso, para ti, quer dizer descrição. E daí Kardec não incluir os espíritos, quando falam que estão satisfeitos com o que ele faz, permanecerão com ele o tempo todo em alguma publicação. Terás que sustentar a típica frase de um guia: uma luta quase contínua, com sacrifício de teu repouso, tua tranquilidade, tua saúde e até de tua vida. Sem isso, viverias muito mais tempo. Para tais missões, não basta a inteligência. Faça mistério, humildade, modéstia, desinteresse, coragem, perseverança, inabalável firmeza, prudência e tato, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Quando Kardec pergunta: você será meu guia na minha missão, mas isso inclui minhas necessidades financeiras, que a gente tende a acreditar, caso do mito formado em torno do binômio Emmanuel e Chico, que a resposta seria: isso, abandone o dinheiro, meu filho, esqueça disso. Não, a resposta é: nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Para não te ajudar a viver, seria não te amar. E ele vai então personificar o Espírito da Verdade, vai personificar o Consolador prometido. Veio como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai, o Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O homem bom, Deus grande, o que faz germinar as plantas e que levanta as outras. Eu revelei a doutrina divina, e como segador, liguei os feixes, em feixes do bem esparso pela humanidade, disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Vem ensinar e consolar os pobres deserdados. Vem dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos, que são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. E o único mandamento espírita: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo.